Olá, amigos do YouTube. Aqui é o professor Wanderlei falando, desvendando o segredo da matemática. Nesta videoaula de hoje, nós iremos aprender sobre as medidas de tendência central. O que são medidas de tendência central ou medidas de centralidade? A estatística trabalha com diversas informações que são apresentadas por meio de gráficos e tabelas e com diversos números que representam e caracterizam um determinado conjunto de dados. Dentre todas as informações, podemos retirar valores que representem, de algum modo, todo o conjunto. Esses valores são denominados medidas de tendência central ou medidas de centralidade. As medidas de centralidade que apresentaremos são a média aritmética, a moda e a mediana. Vamos mostrar a seguir o que vem a ser cada uma delas. Então, primeiro, vamos entender sobre a média aritmética. É uma das medidas de tendência central mais utilizada no cotidiano. É determinada pelo resultado da divisão do somatório dos números dados pela quantidade de números somados. Por exemplo, vamos determinar a média dos números 3, 12, 23, 5 e 2. Para isso, basta somarmos todos os números e dividir pela quantidade de números. Ou seja, para mim calcular a média aritmética, desse conjunto numérico, o que eu vou fazer? Vou pegar o 3, mais o 12, mais o 23, mais o 15, mais o 2 e contar. Como é 1, 2, 3, 4, 5 elementos, então eu vou dividir por 5. Somando isso, dividir por 5, eu terei 11. Esse 11 é o quê? É a média aritmética desses números. O cálculo da média aritmética é frequentemente usado nas escolas para efetuar a média final dos alunos. Em campeonatos de futebol, para se obter a média de gols de uma determinada rodada, ou mesmo do campeonato, é também utilizada em diversas pesquisas estatísticas, pois determina o direcionamento das ideias expressas em determinados estudos. Então, o que podemos observar? A média aritmética ela é de suma importância, porque são usadas em várias áreas. Quando o aluno precisa saber da média dele no final do ano, ele tem que somar as 4 notas e dividir por 4. No campeonato de futebol, eles vão somar a quantidade de gol pela quantidade de partida para ver a média de gol que foi feita por partida. E assim sucessivamente. Vamos analisar aqui uma média aritmética, só que a média aritmética ponderada. É uma média aritmética na qual alguns dos números envolvidos possuem pesos. Por exemplo, digamos que a média de uma etapa é dada pela média ponderada da nota das 3 primeiras provas. Então, 3 primeiras provas. E aí nós temos o seguinte, tomando o peso 11 para a primeira prova, tomando o peso 22 para a segunda e tomando o peso 33 para a terceira prova. Como que nós vamos fazer esse cálculo da média aritmética ponderada? A gente vai fazer o seguinte. 1 vezes a nota 1, mais 2 vezes a nota 2, mais 3 vezes a nota 3. E a soma, vou pegar o peso. 1, 2 e 3. Irei somar 1 com mais 2 com mais 3. Em outras palavras, a média aritmética ponderada é uma média aritmética na qual você repete os números tantas vezes quanto são os seus pesos. A média aritmética simples. Você vai usar o símbolo, suponhamos que utilizamos o símbolo X com um tracinho em cima, chamado de média aritmética. É o quociente da divisão, da soma dos valores
da variável pelo número dele. Então, o quociente significa o quê? Né? O resultado da divisão da soma dos valores da variável pelo número deles. Significa dizer o quê? Eu tenho aqui a média aritmética é igual a x1 mais x2 mais infinitos valores mais xn. Então significa dizer o quê? O primeiro elemento mais o segundo elemento mais o terceiro mais o quarto mais o quinto, até a quantidade de elementos que tiver. Se tiver 10 elementos, você vai somar os 10 elementos. A divisão n é o número de elementos que você somou. Se você somou 10, você vai dividir por 10. Se você somou 20, você vai dividir por 20. Vamos ver um exemplo aqui. Sabemos que a produção leiteira da vaca A durante uma semana foi 10 litros no primeiro dia, 14 no segundo, 13 no terceiro, 15 no quarto, 16 no quinto, 18 no sexto e 12 litros no sétimo dia. Então, como que eu vou calcular a média disso aqui? Bom, a média, né? X é igual, eu vou pegar e somar. 10 mais 14, mais 13, mais 15, mais 6, mais 18, mais 12 e dividir por quanto? Por 7, porque é a quantidade de número que eu estou somando. Somando isso aqui dá 98, dividido por 7 dá 14. Então, a média de produção de leite diário dessa vaca A é de 14 litros. Então, se você observar, lógico que tem uns números maiores, tem outros menores, mas a média dela deu 14 litros por dia. Vamos ver um outro exemplo aqui da média aritmética ponderada para você entender melhor. O exame de seleção pode ser composto de 3 provas, onde as duas primeiras têm peso 1. As duas primeiras têm peso 1. Observa, né, as informações. E a terceira tem peso 2. Um candidato com as notas 70, 75 e 90 terá a média final, né? Aqui foi respectivamente. Na primeira prova ele tirou 70, na segunda 75 e na terceira 90. Como ele diz que as duas primeiras têm peso 1, esses dois resultados, primeiro eu vou multiplicar por 1. 1 vezes 70 mais 1 vezes 75. Mas, como a terceira tem peso 2, vai ser 2 vezes 90. Vou dividir por 4. Por que dividir por 4? Porque eu vou somar 1 mais 2, que são os pesos, que vai dar 4. Então, multiplicando isso aqui e dividindo, esse candidato ficou com a nota 81,25. Isso é chamada média aritmética ponderada. Já a moda é super fácil de identificar. É a medida de tendência central que consiste no valor observado com mais frequência em um conjunto de dados. Por exemplo, digamos que o Palmeiras, em um determinado torneio de futebol, fez em 10 partidas a seguinte quantidade de gols. Na primeira partida ele fez 5 gols, na segunda 4, na terceira 2, na quarta 1, na quinta 3, na sexta 7, na sétima 1, na oitava 1, na nona 2 e na 10ª partida ele fez 1 gol. Né? Qual que é a moda? A moda, no caso, é o número 1. Por que o número 1? É o que apareceu mais vezes. Se você observar, em 10 partidas, o número 1 apareceu, né, em 4 partidas. Então, o que mais aparece é a moda. O que é a moda? É o que está sendo mais usado. Outra situação comum seria se dentre 7 pessoas tomássemos as suas idades, a saber, né? A primeira diz que tem 15 anos, a segunda 20 anos, a terceira 32 anos, a quarta 13 anos, a quinta 5 anos, a sexta 43 anos e a sétima 90 anos. O que aconteceu aqui? Não há moda. Por quê? Porque nenhuma idade se repetiu. Então, quando não repete nenhum, né, não tem moda.
Vamos ver a observação aqui. Quando um conjunto de dados não apresenta moda, como nós podemos chamar esse conjunto? De amodal. Quando não tiver moda, ele é modal. E quando tiver uma moda? Unimodal. E quando tiver duas modas, que pode acontecer, é bimodal. E três modas, trimodal, e assim sucessivamente. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Moda, o que é moda? Moda é um valor que ocorre com maior frequência em uma série de valores. Exemplo, na letra A, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 11 e 12. Quem que é a moda? A moda é 10. Por quê? Porque o 10 repetiu, né, 3 vezes na situação aqui da letra A. E B, 3, 5, 8, 10 e 12. Não apresenta moda. Quando não apresenta moda, como que nós chamamos? Amodal. A letra C, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 8 e 9. O que aconteceu aqui? Ó? Aconteceu que o 4 repetiu 3 vezes, né? Só que o 7 também repetiu 3 vezes. Se o 7 repetiu 3 vezes, nós temos aqui nessa situação duas modas. E se nós temos duas modas, né? Significa dizer o quê? Que essa sequência ou essa série é bimodal. Vamos entender agora, né, a terceira situação da tendência central de medida é a mediana. O que é a mediana? É a medida de tendência central que indica exatamente o valor central de um conjunto de dados, quando organizado em ordem crescente ou decrescente. Por exemplo, vamos considerar que um aluno tirou a seguinte nota em 5 provas de uma determinada matéria: 5, 8, 7, 4 e 8. Tá, primeiro, para nós entender qual que é a mediana, a gente tem que organizar. Organizar na ordem crescente ou na ordem decrescente. Bom, o melhor dizer, né, o mais fácil de você localizar é quando você organiza essa situação em ordem crescente, né, do menor para o maior. Mas nada impede também que você pode organizar na ordem decrescente, né? Eu creio que na ordem crescente fica mais viável, a minha maneira de pensar. Então eu tenho aqui, ó, 4, 5, 7, 8 e 8, né? Eu fui organizado na ordem crescente, porém o 8 ele repetiu, né, 2 vezes, então eles são iguais. Quem seria ali a mediana? O número 7. Por quê? Porque é a tendência central, né? É o valor central. Quem que está no centro dos 5 valores? O elemento 3, que é o 7. Então, essa é a mediana. E alguém poderia perguntar, mas se fosse 6 números, né? Que aqui, no caso, é 5 números. Fica fácil de eu pegar o valor central. E se for 6 números? O que eu tenho que fazer? Eu vou colocar ele em ordem, né? Crescente. 2, 4, 5, 7, 8 e 8, no caso. E aí, o que eu vou fazer? Aqui tem 2 termos central. Nesse caso aqui, eu tenho como centro aqui, ó, o 5 e o 7, né? Que aí fica 2 para cá e 2 para cá. O que eu vou fazer com esses 5 e 7? Vou fazer a média aritmética dos dois. Vou somar os dois e dividir por 2. Então, eu vou 5 mais 7, dividir por 2 dá 6. Então, qual vai ser a mediana? Vai ser 6, né? Que é um elemento que está entre o 5 e o 7, né? Por isso que é o valor central no caso. Tá. Qual que é o método que você vai utilizar? Primeiro, o que você tem que fazer? Você vai ordenar a série, né? Na ordem crescente ou decrescente, da maneira que você achar melhor. Né? Você vai colocar em ordem esses valores que você tem. E como que você vai achar a mediana? Se for ímpar,
você vai pegar a quantidade, né, de série que você tem, de número, somar com 1, né, e dividir por 2. Tenho 13 números. Eu vou pegar esse 13 e somar com mais 1, que vai dar 14. Aí eu vou pegar esse 14 e dividir por 2, que vai ser quem? Vai ser 7. Então, quem que é a mediana? O sétimo elemento, né? Sétimo elemento é a mediana. E quando for par, o que você vai fazer? Né? Você vai pegar a quantidade de elementos e dividir por 2. E vai fazer o quê? Aí você vai pegar a quantidade de elemento, dividir por 2 e somar mais um elemento. Você tem que somar mais um elemento para fazer a média central, igual no exercício anterior, né? Você pegou o 5 e somou com mais um elemento, que é o 7, e dividiu por 2. Então, o valor da mediana é o valor da variável relativo à posição encontrada. A mediana aqui, vamos mais um exemplo para você entender. Temos aqui, 7 dos seus amigos, né, de Filipa, tem essa idade, 13, 14, 12, 11, 13, 15, 11 e 12. Tá. Observando aqui, se você colocar na ordem crescente, o 11 repetiu 2 vezes, o 12, o 13, 14 e 15. Então, quem está no centro, né? O 12 e o 13, que eu tenho 3 elementos para cá e tenho 3 elementos para cá. Ó. Você vai pegar, somar os dois e dividir por 2, que vai ser o quê? 12,5, que é justamente este centro, né? 12,5. Então, se um número de dados é par, a mediana é a média aritmética dos dois valores centrais. Vai pegar os dois valores centrais, fazer a média aritmética, somar 12 com mais 3 e dividir por 2. Inscreva-se no meu canal. A busca do conhecimento é a certeza de um futuro com sucesso. Tchau, tchau, um forte abraço e até o próximo vídeo.